Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou comentar as leituras concluídas no mês de setembro. Foram 5 livrinhos, começando com Só Garotos, da Patti Smith, que foi uma releitura. Eu vinha há algum tempo com a ideia de retornar aos livros da Patti e fazer alguma coisa com eles. Já vinha conversando com as minhas amigas sobre isso e aí tive a ideia do Quartas com Patti, que começou no final do mês, né, no dia 27, que é essa ideia de a gente comentar, né, fazer uns encontros, umas conversas sobre cada um dos livros. E a gente começou com Só Garotos, que é essa mistura aí de memória com biografia, autobiografia. Ela vai falar da vida dela e do Robert Mapplethorpe. A Patti Smith é uma multiartista, então ela, além de musicista e compositora, ela é fotógrafa, ela desenhou, ela é ativista e ela é poeta, e ela conhece ali por volta dos 20 anos o Robert Mapplethorpe, que foi um fotógrafo, era um artista audiovisual, né? E eles compartilhavam ali do amor pela arte, se impulsionaram muito, foram parceiros. Eles começam como um casal e depois esse amor ali transcende, né? Vira uma espécie de parceria, eles viram amigos pra vida, né, até a morte dele. Ele morre precocemente por conta do vírus da AIDS. Mas antes de morrer, ele pede que ela conte a história deles, né? Que é uma história de luta para viver como artista, né? Para se estabelecer como artista. Esse livro é um livro belíssimo, de certo modo. A Patti, ela tem essa coisa de ritualizar a vida, de tornar tudo muito especial, e ela conta essa história assim, né, de uma maneira meio quase de mitologizar a história deles, né. É um livro muito bonito, eu amo e recomendo muitíssimo. Então foi uma releitura que eu amei fazer. Eu, além dessa edição da Tag, tenho uma outra. Eu, na época que assinava a Tag, recebi essa, mas eu tinha uma outra que foi a que eu li na época do lançamento do livro, e eu não consigo me desapegar porque foi minha primeira edição, então eu fiquei com as duas. E é isso, livro assim do coração, livro cheio de fotos da época, que são super importantes também para narrativa, né, para a contação dessa história, assim. Recomendo muitíssimo. Quem não leu Patti Smith, leia, porque é uma mulher para escrever bem, assim. A mulher é uma excelente contadora de histórias. Depois eu li um outro livro delicioso que já está resenhando aqui no canal, que é A Corneta, de Leonora Carrington, que além de escritora foi pintora também, escultora, artista inglesa que viveu a maior parte da sua vida no México. Esse livro delicioso sobre velhinhas, né, uma espécie de conspiração cósmica com a protagonista, que é uma velha surda. Cara, muito bom. Esse livro tem o quê de fantástico, o quê de nonsense, muito humor, eu ri muito lendo. Recomendo muitíssimo. Muito, muito feliz que esse livro esteja disponível aqui para nós. Eu recebi pela parceria com a Alfaguara, a tradução da Fabiane Seques, essa capa sensacional que é da própria pintura da própria Leonora. E o livro tem muita conexão com a vida da própria autora, né? Que foi uma pessoa que sofreu muito, que se exilou por causa da guerra, teve pessoas amadas que foram presas em campos de concentração, uma pessoa que esteve internada em sanatório e que se colocou na vida muito contrária a opressões, sistemas opressores, né? E o livro, ele é muito sobre isso. Ele é um livro muito em torno do desejo de liberdade. E ela vai trabalhar muito isso em torno dessas senhoras que vão sendo descartadas pelas suas famílias e institucionalizadas, né? Internadas em asilos, e que se veem com uma conspiração aí histórica, cósmica, religiosa, que envolve o cristianismo. Muito bom, delicioso, leitura deliciosa, mais do que recomendado. O link da resenha vai estar aí, tanto nos cards quanto no box de informação, para quem quiser ver um pouco mais sobre o que eu achei. Eu também li um livro que eu também recebi de parceria, ele também foi enviado pela Alfaguara, é um lançamento de uma autora brasileira, uma autora jovem chamada Stephanie Sandi, e o livro chama Café Majestic. A autora é cuiabana e o livro se passa em Porto Alegre. É uma história de duas mulheres, muito bem construída, sabe? Eu fiquei muito impressionada com a narrativa da Stephanie. É uma história que ela oscila de pontos de vista, então ela tem um quê assim de quebra-cabeça, sabe? Ela tem um quê de suspense, vamos dizer assim. E ela gira ali em torno do universo do cinema. Há duas mulheres de idades diferentes, uma que é uma roteirista, ela tem até um nome diferente, né?
ela adota um nome diferente, na verdade, que é Blake. E depois ela vai se encontrar com uma outra mulher mais velha, Paula. E elas têm em comum um cara que elas conhecem. Vou tentar, como envolve um suspense, eu não vou falar muita coisa, mas assim, a Paula é uma ex-atriz, a Blake então escreveu o roteiro desse filme, e elas têm esse envolvimento com esse cara. E essa história, a gente pode dizer que ela tem alguma relação com essas denúncias do tipo Me Too, sabe? Abusos que mulheres sofrem no meio aí do audiovisual, né, do cinema, e de serem silenciadas ou de serem assediadas para poder ter seu trabalho viabilizado, enfim, né, que sofrem com homens em situação de poder nesse meio. Eu achei a história muito bem construída, os diálogos muito bem construídos. Eu achei que a Stephanie tem um manejo muito bom da narrativa. Esse não é o primeiro livro dela, ela tem um livro de poesia e outros 2 de prosa. Esse é o primeiro livro dela com a Alfaguara, então ela já é uma autora que vem escrevendo, e eu achei ela uma autora, assim, bem consistente, viu? Inclusive esse vai ser o livro sorteado para os apoiadores do canal. Na verdade, quando esse vídeo sair, já vai ter sido sorteado para os apoiadores do canal esse mês. Eu também li o Falas Curtas da Anne Carson, livro publicado pela Relicário, pela editora Relicário, com tradução de Laura Eber e Sérgio Flexman. Esse livro ele é um livro de poema em prosa, uma edição bilíngue. Eu não sei se eu consigo falar exatamente sobre ele, são entradinhas sobre alguns assuntos. E eu agora estava relendo o Rimbaud por causa da Patti Smith, né? Porque é uma grande influência para ela, né? O Arthur Rimbaud, autor francês. Esse livro ele tem um quê de Rimbaudniano, eu diria. Anne Carson é uma autora canadense, né? Uma poeta e ensaísta, teórica, feminista. E esses poemas aqui, eles são bem enigmáticos, impressionistas. Eu acho um livro difícil de definir. Eu achei as imagens e as associações que ela faz muito interessantes. Tem algo de onírico em vários momentos. Ela inclusive tem uma entrada sobre sonho. Eu fiz um comentáriozinho curto sobre esse livro para um vlog que eu fiz exclusivo para os apoiadores do canal. E eu li exatamente um sobre sonho, que é interessantíssimo. Eu vou ler aqui agora também, mas assim, difícil de definir. Fala curta sobre a verdade revelada nos sonhos. Tomada de assalto por uma verdade súbita, levantei-me no impulso às 4 da manhã. A palavra fosso só se aplica a cidades, maiores e menores, ou fortificações. A palavra fossa também pode se aplicar aos seres humanos. No meu sonho, vi as 2 partes dessa verdade conectadas por uma corda de 5 quilômetros de cabelos de mulher. E nesse exato momento, todas as perguntas em torno do assassinato das almas masculinas ou femininas que precisavam ser respondidas assim que eu puxasse a corda se desprenderam e caíram, amontoadas no fundo do abismo pedregoso onde eu antes dormia. Somos metade e mais metade. Somos o cotó da linguagem. Eu achei interessantíssimo. Eu vou confessar que eu gosto muito desses textos enigmáticos e que eu acho que esse é um livro para o qual eu vou voltar. Eu preciso reler, então eu não sou capaz de falar muito sobre ele agora. Ele me intrigou definitivamente, mas eu não sei se eu sou capaz de falar sobre ele agora. Mas é isso, eu gostei. E por fim, Diário de Vivi, também resenhado já no canal, né? Diário 1, volume 1 do Diário de Virginia Woolf, né? A pessoa íntima, Diário de Vivi. Volume 1 dos Diários de Virginia Woolf, publicado pela editora Nós. Tradução de Ana Carolina Mesquita. Leitura do Projeto Ferrante Indica. Leitura que eu gostei muito de fazer, uma leitura muito gostosa se você já acompanha a Virginia Woolf, se você é leitor dela, se interessa pela autora, né? E nesse sentido, eu acho que é muito interessante porque é um diário onde a gente percebe muito da Virginia escritora, da sua paixão pela escrita, do seu trabalho, não só como escritora, mas como leitora, né? Porque ela resenhava, ela era ensaísta, e como editora também. E também um pouco da sua vida ali durante a guerra, né? Durante a Primeira Guerra, né? Como é que era viver, editar e ser dona de casa, né? Porque Virginia fazia compras, administrava a casa.
E também o seu lado mais humano, né? O seu lado mais humano, falho, seus preconceitos, seu lado fofoqueira pra caramba. Então teve muitos momentos em que eu me diverti pra caramba. Deixei o marcadorzinho aqui dentro, esse marcador que é feito pelo Felipe Ernesto, que é super bonito, com uma ilustração, né, de uma foto dela. E, enfim, eu gostei muito, o clube foi muito legal. A gente chegou à conclusão de que essa não é uma leitura muito interessante de ser feita em um mês, apesar do livro não ser assim enorme. Ele é um livro que tem muito esse espírito da vidinha acontecendo, ele é um livro que tem muitas repetições, a Virgínia comenta o preço da comida, né? Ela comenta muito a passagem do tempo. Ele é um livro gostoso de você ir lendo devagar, um pouquinho cada dia, sabe? Então, e eu concordei totalmente com as pessoas nesse sentido. Então, nem todo mundo conseguiu ler o livro todo. Algumas pessoas que já tinham lido tudo é porque já tinham feito essa leitura no passado. Eu acabei lendo tudo pelo compromisso com o canal e eu confesso que assim, eu estou numa fase interessada em escrita diarística. Então acho que eu também estava com interesse extra, talvez, né? E aí acabei lendo um pouco mais. Mas eu amei, assim, sou suspeita pra falar. Vou deixar aí o link da resenha pra quem estiver interessado no que eu achei. Mas eu gostei muito, eu definitivamente vou ler os outros. Talvez não com essa coisa de ler com prazo de um mês, né? Talvez aí já com mais calma. Inclusive porque no finalzinho aqui, ela começa cada vez mais, ó, o avião passando, ela começa cada vez mais a comentar as leituras que ela tá fazendo, né? Ela começa a comentar mais, e uma amiga minha que leu os outros falou que ela também vai começar a comentar mais os livros que ela tá escrevendo. Então já tô bem curiosa, porque acho que os diários eles tendem a ficar mais literários. Não no sentido da escrita, porque eles já são bem literários em vários momentos no sentido do estilo, mas eu acho que no sentido do tema, eles vão ficar mais literários mais pra frente. Então, certamente lerei os volumes 2 e 3, tem um volume 4 aí pra sair ainda também. Então é isso, essas foram as leituras concluídas no mês de setembro. Contem pra mim aí se vocês leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam. Aproveito para avisar, né, quem quiser participar do Quartas com Peri, ainda dá os encontros com gravados, então quem quiser ver a gravação do Só Garoto está gravado. Em outubro, se não me engano, no dia 18, não tô com o calendário aqui, mas eu acho que é dia 18, dia 20, alguma coisa assim. A gente vai conversar sobre Lia M, que é um livro lindíssimo que eu amo também. A pessoa suspeita, se eu me perguntasse sobre o Ano do Macaco, eu vou dizer que é lindíssimo também. Enfim, a gente vai conversar sobre Lia M. Então quem quiser participar, me manda um e-mail. Meu e-mail fica sempre aqui no box de informações. E pra gente bater esse papo aí sobre Dona Patrícia, tia Patrícia, que é uma pessoa maravilhosa. E é isso aí, me contem o que vocês andaram lendo no mês de setembro, o que vocês indicam pra nós, pra comunidade. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!